Olá irmãos, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é domingo, dia 15 de maio, dia do Senhor. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Nesta vez, irmãos, para compartilhar um pouco da palavra de Deus, expondo um pouco, um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 12, dos versos 22 ao 34. Então, se você está com a sua Bíblia aí, peço a você que abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura, e logo após permaneça com a Bíblia aberta para acompanhar também a exposição da palavra do Senhor. Em Lucas 12, do 22 ao 34, diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, mas não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos intrigueis as inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei por vós outros, para vós outros, bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor Santo Deus, Pai bendito, te rogamos, Senhor, que ilumine nossa mente, Senhor, tanto para que eu possa ser o canal, Senhor, para ensinar ou proclamar a Tua palavra, e que as pessoas que estiverem ouvindo, Senhor, assistindo esse vídeo, possam ser edificadas pela exposição fiel da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender, guardar e praticar a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar essa exposição tratando ou expondo aos irmãos uma ilustração, uma história fictícia que recentemente já havia algum tempo ouvido essa história, mas recentemente, quando estava lendo esse texto, eu lembrei-me dela, que trata sobre um texto que tem algumas variações de acordo com a versão da história que você lê, ou que você ouvir, mas que no final a moral ou o sentido do texto ele vai ser sempre o mesmo. É a história do alpinista. Diz a história, conta-se que determinado alpinista queria a glória de subir o monte mais alto do mundo. Como ele era um homem muito orgulhoso, ele preferiu não levar ninguém para lhe acompanhar, mesmo sabendo que a empreitada era difícil e que demandava muita a questão de segurança. Ele, querendo ter a glória só para ele, escalar aquele monte tão alto sem a necessidade de ajuda de terceiros, ele resolveu ir só. E enquanto estava subindo, como não levou equipamento para acampar e estava sozinho, ele optou por continuar a escalada ao quanto antes, para terminar o quanto antes. Contudo, o tempo começou a se modificar e surgiu um nevoeiro ali,
que tomou toda a montanha, e aquele homem, ele se encontrou em uma situação onde ele não conseguia sequer enxergar um palmo do nariz, né? Então, um palmo à frente do seu nariz ele não conseguia enxergar. E em determinado momento, esse homem escorrega e cai, vai caindo sempre uma velocidade muito alta, mas como todo alpinista experiente, ele havia colocado uma corda de segurança amarrada à sua cintura e ancorada na montanha, onde chegou um ponto que ele levou um tranco, mas a queda ela cessou, e esse homem ficou pendurado ali naquela corda. Vendo-se naquela situação, esse homem viu a necessidade de clamar por ajuda. E diante daquela situação ali, num lugar onde ele estava só, uma montanha gelada, onde ele não conseguia enxergar sequer um palmo à frente do seu nariz, ele clamou a Deus. Disse: meu Deus, socorra-me, me salve. Então diz a história que ele ouviu uma voz que dizia assim: você crê de fato que eu posso lhe salvar? E este homem disse: sim, eu creio. Então a voz disse: então corte a corda. Esse homem, após algum momento em silêncio, ponderou que caso ele cortasse aquela corda, ele ia cair e morrer. E agarrou-se com ainda mais força a corda. Conta a história que um dia depois, sentiram falta dele, um dia depois, uma equipe que foi fazer o resgate, né, estava em busca dele, o encontrou agarrado com as duas mãos à corda, a mais ou menos meio metro do chão. Essa história ela ilustra exatamente aquilo que é a realidade da segurança que o homem tem em si mesmo, ou nos seus projetos, ou na providência que o próprio Deus lhe concede. Esse homem ele pôs mais confiança na segurança da corda do que na voz que lhe estava dizendo: corte a corda, né? E essa história ela ilustra aquilo que nós entendemos por providência, né? Que nós entendemos por providência, que é o ato soberano de Deus de não somente criar tudo que existe, mas também que de forma ativa Deus ele preserva e ele instituiu meios para que a vida se sustente. E quando nós falamos sobre o povo de Deus, mais especificamente, o homem de forma geral, mas especificamente o povo de Deus, a providência divina, ela trata de forma pessoal, né? Deus ele tem um tratamento, ele tem um relacionamento pessoal com o seu povo. Então eu gostaria de tratar desse assunto com os irmãos hoje. O texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Lucas, no capítulo 12, dos versos 22 a 34, ele tem um paralelo com o texto de Mateus, no capítulo 6, versos 25 ao 34. Ambos esses textos eles estão localizados naquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, com algumas variações entre si, né? E as variações elas podem ser explicadas de forma muito simples. Os irmãos vão ver, por exemplo, que Mateus, ele não, quando ele fala a respeito das aves, ele não nomeia as aves, ele não diz a que espécie de ave Jesus está falando, enquanto que Lucas ele faz questão de dizer que as aves são corvos, e isso tem uma explicação muito lógica, muito plausível. A diferença de informação ou de detalhes dados na hora de expor o ocorrido, né, de narrar o ocorrido, se dá principalmente por dois motivos. O primeiro é que Mateus ele está se dirigindo a uma audiência judaica, né, a judeus. Logo, com base em Levítico 11:15, os corvos, como outros animais, dentro da cultura judaica eram considerados imundos. Isso causaria o quê? Uma impureza. Então, Mateus ele omite
provavelmente omite o nome da ave a que Jesus se refere, para não causar aquela sensação de estranhamento aos que estiverem lhe ouvindo ou estiverem lendo a sua carta, né, o seu documento, o seu evangelho, certo? Enquanto que Lucas, ele tinha uma perícia muito maior. Lucas era um historiador, era um doutor. Então, Lucas, ele se preocupa em disponibilizar detalhes do relato, e entre esses detalhes não é preocupação dele omitir a questão de que tipo de animal Jesus está se referindo, aos corvos, porque a audiência que irá ter acesso ao documento escrito por Lucas é uma audiência grega, né, gentílica. Logo, para eles não causaria nenhum tipo de estranhamento esse tipo de informação. Tá? Mas o ponto é que essas questões, né, essas pequenas diferenças, elas podem ser explicadas de forma muito simples, de forma muito racional, sem a necessidade de, como alguns o fazem, querer questionar a autoridade do texto. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos, esclarecer, é que quando Jesus fala, por exemplo, de tesouros, nós temos que entender que o tesouro não necessariamente é aquilo que, por exemplo, as joias ou barras de ouro, né, como comumente a gente vê as pessoas chamarem de tesouro, ou então até história infantil, você vê um baú lá cheio de moedas de ouro. Mas um tesouro, na verdade, irmãos, traz a ideia de que aquilo que pode ser a única coisa que você tem, é o mínimo, é quase o nada, mas é tudo para você, tudo que você tem. Na história que eu acabei de contar, a única coisa que aquele homem tinha ali para se agarrar era o que? Era a corda. E o que ele fez? Ele preferiu agarrar-se à única segurança que ele tinha em suas mãos, a confiar em Deus. Então, a ideia de tesouro aqui não necessariamente quer dizer riquezas, né? Mas pode ser aplicado mesmo a coisa mais simples. Aquele que não tem nada, a sua vida é muito valiosa, por exemplo, né? Então, nós podemos, sem ter nada, sem sermos ricos, e aí está a grande questão, idolatrarmos aquilo que de nada nós temos, né? É interessante isso. Então, tem gente que é muito apegado à própria vida, né? E devemos, de fato, zelar, né, e manter a nossa vida. Mas a vida não é tudo, né? Então, a gente vai tratar sobre isso de forma mais detalhada durante a exposição. Com isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abordar esse texto comigo com base no tema Por que devemos confiar em Deus? Por que devemos confiar em Deus? E o primeiro motivo, irmãos, pelo qual nós devemos confiar em Deus é porque Deus tem cercado suas criaturas com sua providência. Versos 22 ao 24. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. É interessante porque tanto nesse primeiro tópico quanto no próximo tópico, Jesus ele vai utilizar-se de aquilo que, lógico que no momento em que ele proferiu essas palavras, não tinha esse sentido teológico como nós conhecemos hoje, né? Essa configuração teológica ou esse termo teológico. Mas o que Jesus está se referindo é aquilo que nós conhecemos e a Escritura demonstra de forma muito clara como a revelação geral de Deus. Então, o argumento de Jesus é o seguinte: olha, se Deus cuida das coisas mais simples, né, que Deus fez pelo poder da sua palavra, e aqui ele evoca a ideia de que o homem, ele como gerente da criação e como imagem de Deus, ainda que seja uma imagem distorcida após o pecado,
mas ele tem um valor especial em relação a toda a criação. Ou seja, Deus o criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Jesus está trazendo um paralelo que é utilizado aqui especificamente, que tem por marcador, né, é um tipo de comparação que tem por marcador essa expressão, quanto mais. Então ele diz, ó, se Deus cuida da criação, né, de tudo que existe, observem a criação, e Deus ele sustenta, existem leis que regem tudo isso que nós podemos observar, e o apóstolo Paulo vai falar, em Salmos 19 também, que isso declara, ou seja, a natureza declara a existência e a providência divina. Então, quanto mais a nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, tá? Então, o argumento de Jesus Cristo ele gira em torno disso. Se Deus cuida daquilo que ele criou e que não contém a sua imagem, quanto mais a nós que contemos a sua imagem, que somos a sua imagem e a sua semelhança, ainda que de forma distorcida por causa do pecado. É verdade que nos crentes essa imagem ela está sendo reconstruída, né? Nós somos declarados justos por meio das obras de Jesus Cristo, e durante a vida o Senhor vai nos aperfeiçoando e fazendo-nos parecer cada vez mais com o seu Filho. Então Jesus ele traz a ideia, se Deus ele é poderoso para doar a vida, será que é mais difícil para ele manter a vida que ele deu? Seria como se Deus ele pudesse fazer algo e não pudesse sustentar. A ideia é essa. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente o contrário. Se Deus deu a vida, que é muito mais difícil, então é muito mais fácil para Deus sustentar a vida. Então, por que nós devemos confiar em Deus? Porque Deus ele tem cercado suas criaturas com a sua providência. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5 e a seção 1, falando sobre a doutrina da providência, ela vai dizer o seguinte: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, nós cremos que Deus ele não fez tudo que existe e abandonou, mas que esse Deus ele é tão cuidadoso que ele criou todas as coisas e instituiu meios, leis, para que a vida se sustente. E da mesma forma, como ele instituiu leis para que a vida se sustente, ele trata de forma pessoal para com a sua imagem, aqueles que foram criados à sua imagem. Então aqui nós podemos observar que Deus, Jesus, ele expõe essa ideia, essa verdade de que Deus ele não somente criou, mas que ele tem um especial cuidado com a sua criação. E o que é que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos que o Deus que criou todas as coisas, né, ele participa de forma ativa na vida das suas criaturas, mesmo aquelas que para nós são tidas por menos consideração, como é o caso aí na cultura judaica dos corvos, e para a gente também. A gente olha para um pássaro assim, ninguém dá tanta importância a um pássaro, salvo algumas pessoas que têm um apego mais aos animais, mas ninguém dá importância ao ponto, por exemplo, de dar a própria vida por um pássaro, né? Mas Deus ele se preocupa também com essas coisas mais simples, né? Com esses seres mais simples que ele criou. Então, se Deus ele tem esse cuidado, né? Ele é tão cuidadoso com os demais seres que ele criou, será que ele tem menos cuidado de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança? Então nós aprendemos também que Deus se relaciona de forma pessoal, não como um relojoeiro cego que
deu corda e virou as costas para a sua criação. Podemos ver o seu cuidado todos os dias e mesmo quando não percebemos, Ele está trabalhando em nós e por nós. A Escritura afirma que Deus nos conhece desde as entranhas de nossa mãe, quando nem nossa matéria ainda havia sido formada, e que Ele tem especial cuidado para conosco. É só os irmãos depois, com mais calma, lerem lá o Salmo 139, os versos 13 e 16. Então, o Deus que nós cremos, Ele não só nos dá a vida, Ele preserva o nosso viver. Então, por isso nós podemos confiar nele. Se Deus tem cuidado de toda a sua criação, Ele certamente tem um especial cuidado para conosco. Amém? Segundo motivo, irmãos, pelo qual nós podemos confiar em Deus, é porque somos impotentes, somos seres limitados. Versos 25 ao 28, que diz assim: a qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Aqui, novamente, Jesus ele utiliza o argumento da criação, né, da revelação mais ampla de Deus, e que não é para salvação essa revelação, mas ele utiliza esse exemplo como a natureza demonstrando, expressando o especial cuidado de Deus para consolo com suas criaturas. E aqui tem algumas coisas que nós temos que entender. Que, por exemplo, quando Jesus quando o texto fala sobre lírios, alguns comentaristas vão dizer que não há como ser exato em que tipo de flor Jesus está realmente se referindo. Mas o contexto parece apontar que Jesus ele não está se referindo a uma espécie de flor simplesmente, mas na verdade ele estaria se referindo a várias ervas que surgiam durante determinada época do ano. São conhecidas como ervas sazonais, né? Seriam flores sazonais. Então o que acontecia? Essas flores, essas ervas, né, como ele posteriormente vai colocar aqui: observai os lírios, eles não fiam nem tecem, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então, há um consenso de que aqui Jesus ele não estaria se referindo a uma erva, uma flor específica, mas a um grupo, um conjunto, né, de ervas que durante determinada época do ano elas nasciam, né, elas tinham ali um tempo curto, né, relativamente curto de vida, e que após algum tempo, e apesar de serem muito belas, essas ervas, essas flores, elas morriam, murchavam, secavam, e o que acontecia? As mulheres pegavam essas ervas secas, levavam para abastecer o forno para assar pão. Então o argumento de Jesus é: olha, Deus ele tomou especial cuidado em embelezar uma erva, ou um grupo de ervas, que nasce apenas em determinada época do ano. A sua vida é muito curta, né? Mas Deus ele fez questão de embelezá-la ao ponto de que Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua pompa, não conseguiu se comparar ou não conseguiu vestir-se à altura dessas ervas, né, dessas flores. E aí ele diz assim: e vejam só, essa erva tão bela, ela morre, ela fica seca e ela é lançada ao forno para ser utilizada pelas mulheres, né, para ser lançada no forno para assar pães. E a pergunta é: se Deus é tão zeloso em embelezar algo que tem uma vida tão curta e que o seu final é o fogo, será que ele tem menos cuidado para com
os seres que ele criou à sua imagem e semelhança. E aí entra outra questão. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte, no verso 28, ora, se Deus veste assim a erva que está no campo, amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Verso 19, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Observem que Jesus aqui ele está tratando do fato de que nós não temos poder sobre a nossa própria vida. Por exemplo, eu não posso de maneira alguma acrescentar à minha altura sequer um milímetro, não de forma natural, né? Tem gente que faz isso, mas eu não posso de forma natural dizer assim, eu quero crescer mais 1 milímetro e isso instantaneamente vai acontecer. Da mesma forma que eu não tenho eu não tenho o poder de acrescentar a mim sequer alguns segundos de vida, né? Não há essa possibilidade. Então, a ideia é, se nós que somos limitados, né, não temos poder sobre nossa própria vida, sobre aquilo que nós vamos fazer amanhã, né, quanto à nossa altura ou quanto tempo de vida em que vivemos, assim como os lírios, eles não podem acrescentar assim mesmo tempo de vida, mas ainda assim Deus os dota de especial beleza. Então, quanto mais nós, irmãos, isso quer dizer, irmãos, que nós devemos confiar em Deus, porque senão o nosso destino é agarrar-nos àquilo que nós idolatramos, ou ao ídolo do nosso coração, como aquele homem. Aquela corda tornou-se o ídolo dele. Ele agarrou-se àquilo que lhe dava segurança. Quantos de nós não temos nos agarrado à providência de Deus, ou melhor, aquilo a que Deus tem provido, e não ao Deus da providência, né? Então, a corda, qual é a corda da nossa vida, né? O que nos tem feito deixar de confiar no Deus da providência e depositar nossa confiança na providência de Deus, né? No sentido de que nas coisas, né? Nas bênçãos e não no Deus das bênçãos. Então nós devemos depositar a nossa fé, irmãos, não naquilo que Deus nos dá ou naquilo que Ele fez. Nós devemos pôr a nossa confiança em Deus e Ele fará, tá? Então é isso que o Senhor está nos ensinando aqui, que nós não devemos nos apegar a essas coisas, porque o Senhor ele tem especial cuidado para conosco. E nós não temos o poder, nós somos seres limitados, nós não podemos determinar nada a respeito da nossa vida quando são coisas pequenas, né? Deus nos dá a vida e nós não podemos sequer prolongá-la. Então, por que nós vamos andar ansiosos? Eu sei que esse discurso que parece ser um discurso um pouco, vamos dizer assim, irreal, né? Até porque Jesus está falando de preocupações que são preocupações legítimas. Por exemplo, nós temos contas a pagar. Devemos, de fato, buscar formas de pagar essas contas. A questão aqui é que nós não devemos fazer dessas questões, né, o âmago da nossa vida. Nós devemos pôr a confiança em Deus e saber que Ele proverá os meios pelos quais nós podemos conservar a nossa vida e pelos quais nós podemos suprir as nossas necessidades. Então, a questão não é o que temos que fazer, né, o que nós devemos buscar, no sentido de trabalhar, de se esforçar para ter as coisas, mas é que devemos confiar em Deus, que Ele nos capacitará a essas coisas, e não depositar a nossa própria confiança no nosso braço ou na nossa força. A questão toda é essa. Então, nós nos entregamos
demasiadamente a ansiedade quando pensamos que somos capazes de fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. E nós devemos entender que não, que se temos alguma força, se temos vida, se há uma providência, né, que nos mantém vivos e operantes, é porque Deus nos sustenta, não é a nossa força. Tá bom? Então, o que nós podemos aprender aqui? Vamos ver que não devemos ser idólatras quanto à nossa própria capacidade, né? Que não podemos acrescentar nem o mínimo àquilo que Deus fez, faz e fará. Aprendemos que assim como as flores também fomos plantados por Deus e que Ele é poderoso para suprir nossas necessidades. Não devemos então pôr nossa esperança na ciência ou em qualquer outra coisa, mas orar para que Deus utilize os meios que lhe forem apropriados para que sejam socorridos. Isso inclusive a própria ciência, tá? Então, a nossa esperança não deve estar na ciência. A ciência é um meio pelo qual Deus nos socorre. Nossa esperança deve estar no Senhor. E aí Ele se utilizará de meios para nos socorrer, para nos atender, para nos acolher em seus braços. E o terceiro e último motivo, irmãos, pelo qual nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus porque isso é próprio daqueles que fazem parte do seu povo. Então, versos 30 ao 34. Versos 30 ao 34. Que diz assim: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Observe: vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, terceiro e último motivo, nós devemos confiar em Deus, porque somos parte do seu povo. E aqui, especialmente o verso 30, onde ele fala: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Nós temos que entender que quando Jesus ele se dirige, a princípio, falando essas coisas, ele está se dirigindo a judeus. E para um judeu isso era extremamente ofensivo, o ser comparado a um gentio, porque dentro da cultura judaica, todo que não era judeu, ele era impuro. Então, ser comparado a um gentio era uma ofensa para um judeu. Inclusive Paulo, salvo erro, em sua carta aos Filipenses, ele vai fazer esse tipo de comparação, chamando-os de cães, porque eles tinham esse pensamento que os gentios eram como cães, porque eram impuros. O cão era um animal impuro, então comparar um gentio a um cão era chamar um gentio automaticamente de impuro. E o que é que Jesus está trazendo aqui? É que, irmãos, se Deus ele cerca tudo que existe com sua providência, imaginem o seu povo. Ele está dizendo que o povo dele, a sua igreja, o povo de Deus, não deve estar demasiadamente preocupado com estas coisas, porque isso é próprio de quem não tem um Deus a quem confiar. A questão é essa. E nós não somos um povo sem Deus. Pedro vai falar em sua carta, no capítulo 2, dos versos 9 e 10, salvo erro, ele diz assim, que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
né? E que fomos chamados com um propósito, que é de falar ou demonstrar as riquezas da sua graça, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então, nós somos um reflexo de quem é o Deus a quem nós servimos. Se nós vivemos demasiadamente ansiosos pelas coisas da vida, e eu falo demasiadamente porque inevitavelmente nós acabamos sendo ansiosos muitas vezes, mas ao ponto, né, de adoecer e de entrar em colapso, né, com as preocupações da vida, nós estamos dizendo que o Deus ao qual servimos, o Deus ao qual nós dizemos que servimos, o qual proclamamos às pessoas que chamamos a servi-lo, ele é incapaz de nos socorrer. É o que nós estamos dizendo. Porque ele diz que os gentios é que vivem dessa forma. Os gentios, os homens sem Deus, os homens que não têm a quem recorrer, que não têm a experiência de serem cercados pelo cuidado divino, estes homens aqui vivem preocupados com essas questões, porque eles não têm a quem clamar. Seus deuses são deuses falsos, são deuses que não respondem às suas orações, são deuses que não criaram o mundo, mas ao contrário foram criados pelos homens, pela mente, pela imaginação humana e pelas mãos dos seus artífices, né? E esse não é o caso do Deus ao qual nós servimos, irmãos. Nós somos seu povo. Então há de se esperar que o seu povo ponha totalmente a sua confiança nele, porque se ele deu a vida, que para nós é muito mais fácil, muito mais difícil receber a vida do que, né, vamos dizer assim, manter a vida. Ele deu a vida, ele mantém a vida, ele se preocupa com as coisas mais simples que ele criou, com aves e uma flor que tem uma vida curta e que o fim dela é ser lançada no fogo. A pergunta: esse Deus ao qual nós servimos, ele é menos poderoso para cercar o seu povo com o seu cuidado paternal? Então nós devemos confiar em Deus, irmãos, porque não somos filhos sem pais, não somos um povo sem Deus, mas somos um povo que somos cercados pelo cuidado divino, né, por um Deus Criador, Todo-Poderoso e Providente, que tem cercado não só toda a sua criação, mas tem cercado o seu povo especialmente com a sua maravilhosa graça, com o seu paternal cuidado, com o seu poder. Amém? E o que é que nós podemos, irmãos, aprender aqui? Aprendemos que devemos confiar em Deus porque Ele é infinito, que nós, ainda que desejássemos, não poderíamos acrescentar nada àquilo que Deus faz e que irá fazer em nossas vidas. Aprendemos que devemos desejar as coisas que vêm do alto, devemos amar a Deus e seu reino e depositar nossa confiança, tesouro, nas mãos dele, né? Nós devemos nos depositar nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente fala isso, mas é muito mais difícil cumprir, né? É muito mais difícil para a gente fazer aquilo que falamos do que propriamente falar, do que verbalizar. Mas a minha oração essa manhã é que estejamos prontos a, de fato, nos entregarmos ao Senhor, não parcialmente, mas de forma completa, porque Ele é o Deus que nós servimos, é o Deus Criador, é o Deus que mantém a sua criação, Ele é o Deus Providente e nós podemos confiar nele. Por fim, irmãos, eu queria citar aqui um texto, que é o texto que Paulo escreveu aos Romanos, que se encontra no capítulo 8, verso 18, que ele diz assim: considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Romanos 8, 18. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra em nossas vidas e que Deus nos abençoe.